Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Boa noite, Lagoinha! Glória a Deus, pode se assentar. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não poderia deixar de fazer menção aqui do pastor Alexandre e esposa vindo lá do Acre. Que Deus abençoe em nome de Jesus. São da Igreja Arca da Aliança, estão nos visitando aqui, são do Acre. Sejam muito bem-vindos, família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. E todos vocês sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia lá no Salmo 34. Salmo 34. O Senhor tem ministrado grandes coisas ao nosso coração através dos devocionais que estamos fazendo, da agenda da provisão. O pessoal que adquiriu está fazendo aí o devocional e o Senhor tem ministrado grandes coisas. E essa semana o Senhor ministrou algo ao meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Salmo 34 foi um dos devocionais dessa semana. Mas o Senhor tem falado tanta coisa, né, pra gente, e quero compilar aqui e tentar entregar o que o Senhor colocou no meu coração em primeiro lugar. O Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração a respeito da identidade, para nós restaurarmos a nossa identidade no Senhor. A gente já ouviu aqui a respeito de restauração, a respeito de reforma. E a reforma é diferente de restauração, né? O meu pai, ele restaurava móveis, então era a coisa mais linda de ver na garagem da minha casa, aqueles móveis antigos. E eu olhava quando criança aqueles móveis antigos, aquilo, e falava só, mas para que vai prestar isso? Porque era tão velho, né? O meu olhar, assim, era muito velho, era feio, já estava lá batido. E o meu pai era um restaurador de móveis. E quando meu pai terminava a restauração, aquilo ficava a coisa mais linda. E eu perguntava para ele o que significava, né? E se você buscar a entender o que significa a restauração, é você trazer de volta o original, aquilo que já era bonito. Porque por ser um móvel velho, o que as pessoas faziam muitas vezes? Passavam uma tinta para... O pastor falou aqui outro dia. Passavam uma tinta para tentar dar uma melhorada. Às vezes a gente passa uma maquiagem para tentar dar uma melhorada, mas não ajuda muito, muitas vezes. Ah, viu? Que eu nem sei fazer coração. Agora é assim, né? Agora é assim. Para quem não escutou aí atrás, vou repetir. Ele disse que eu não preciso de maquiagem. Amém. Glória a Deus. E então tenta dar uma maquiada ali, né? Para tentar melhorar. Só que o que acontece? Vem vindo camadas por cima daquele móvel. E o meu pai, ele vinha, presta bem atenção, chamava formão. Não sei se alguém conhece isso. Formão é uma ferramenta que ela tem é estilo uma chave de fenda, mas ela é mais larga, um pouco mais larga. E é uma ferramenta afiada, que você pega ela e você vai fazendo assim, ó, para ir tirando aquela tinta velha. E você vai raspando. E você vai tirando daquele móvel toda a tinta. Só que aquilo lá vai, às vezes, machucando o móvel, porque ele precisa ir batendinho para tirar. Então, ele precisava passar aquele formão pelo móvel todo, para tirar toda aquela tinta velha, todo aquele trabalho que ficou. E depois, ele tinha que lixar todo o móvel. Mas, além de lixar, sabe o que ele precisava fazer? E isso eu senti na carne. Vou explicar para vocês. Antes dele lixar, ele precisava muitas vezes tirar um pedacinho com aquele formão, fazer uma massinha com cola, porque ficava alguns buraquinhos muitas vezes. E eu falo para você que eu senti na carne, porque há um tempo atrás eu fiz uma cirurgia da coluna, que eu precisei tirar um pedaço do osso do quadril para enxertar na coluna. Então eu sei como é que dói um formão na gente, viu? E ele dói.
ele machuca muitas vezes. Mas aí o Senhor, ele vem nos restaurando. Ele vem curando as nossas feridas. Ele vem restaurando os buraquinhos, ele vem trazendo a restauração sobre aquilo que nos feriu no passado. Talvez a gente mesmo tentou maquiar, a gente mesmo tentou encobrir algumas coisas, mas o Senhor, ele tem um plano original para nós. O Senhor nos criou de uma maneira, de uma forma original, do jeito que você é, da maneira que você é, foi o que Deus fez, foi como Deus criou. É a maneira original de Deus. Só que muitas vezes, pelos dias, pelas situações, pelas necessidades, nós vamos maquiando, nós vamos nos machucando, buracos vão sendo feitos, nós vamos nos quebrando. E aí então, a gente tenta de alguma forma, nós mesmos tentar consertar. Mas sozinhos, a gente só maqueia. Mas por dentro, está todo machucado. Por dentro está ferido. Mas o Senhor, ele tem um plano original. Amém? E o Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer nos trazer de volta para esse plano, para esse lugar. Nós, nessa noite, vamos nos posicionar. Amém? Quem vai se posicionar comigo aqui? Dá um glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Porque é esse lugar que o Senhor tem para minha vida e para a sua vida. O Senhor ministrou muito ao meu coração nessa semana. E eu falei assim para o Senhor, eu falei, Deus, mas eu vou ter que retornar? Porque no meu coração foi exatamente isso. Eu abandonei algumas coisas que eu achei que talvez eu não precisava. E eu falei assim, Senhor, mas eu vou ter que retornar aquilo? E o Senhor falou assim, não, você não vai ter que retornar, não é retroceder, não é sobre retroceder, é sobre avançar. Amém? Porque para mim, naquele plano, naquele tempo, não estava bom. Mas o Senhor está me trazendo à memória, o Senhor traz à memória aquilo que te dá esperança, amém? O Senhor está me trazendo à memória situações que eu preciso me colocar num posicionamento nele, olhar para ele, foi o que foi cantado aqui agora. É olhar para ele, ter os teus olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Estamos hoje no culto fé, amém? E o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Você pode dizer assim, mas a minha fé não está tanto assim. Mas o Senhor e nós aqui como família temos fé suficiente para te ajudar a entrar nesse lugar, a voltar para esse lugar, amém? A se posicionar nesse lugar original que o Senhor criou você para viver em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, Salmo 34, era só a introdução. Deus é bom, amém? Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Você pode exaltar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Para voltar para esse lugar, para voltar para essa originalidade, para me posicionar. A Bíblia está falando aqui para nós louvarmos ao Senhor. Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A Bíblia fala para a gente salmodiar o tempo todo. O que é salmodiar? É falar a palavra, é louvar ao Senhor o tempo todo. É sobre isso. Nós vamos voltar a esse lugar original que o Senhor nos criou quando nós entrarmos nesse posicionamento de glorificar ao Senhor, de bendizer ao Senhor o tempo todo. De não murmurar. Nós somos muitas vezes prontos para murmurar, para reclamar. E esses dias eu estava dirigindo e a minha manicure falou algo esses dias para mim. Eu falei assim, nossa, que estranho. Ela falou assim, olha, eu dirijo desse jeito assim, ó. Eu falei, nossa, parece um dia de fúria, né? Ela, pois é, eu fui observar esses dias que meu marido falou assim, por que você dirige desse jeito?
Gente, e esses dias eu fui reparar e eu dirijo igualzinha. Parece que quer atropelar alguém, né? Mas não. Você pode passar tranquilo na minha frente. E o que eu entendi? O Senhor falou para mim assim, ó, você está sisuda por situações. Você está sisuda por coisas que você passou. E assim, gente, não é intencional. Que tem coisas na nossa vida que é intencional, não é? Muitas vezes nós precisamos ser intencionais em alguma coisa. E isso não é intencional. Aí esses dias eu comecei a observar. É incrível isso. Vocês vão começar a observar. Vocês vão ver. Agora vocês vão... Quando ninguém fala, a gente passa e vai. Mas quando alguém fala, a gente começa a observar. E eu comecei a observar que eu estava dirigindo desse jeito. Eu falei assim, por que, Senhor, que eu estou dirigindo assim? Quando eu vim para Araucária, eu não tinha muita paciência. Eu morava em Curitiba, então não tinha muita paciência com o trânsito aqui. Hoje eu já aprendi, depois de 10 anos, já aprendi a andar em Araucária. Então a gente já anda mais tranquilo, porque em Curitiba você tem que andar rapidão, porque a pessoa te empurra, né? Então você tem que andar. Araucária é mais tranquilo. Eu falei, por que eu estou andando assim? E o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito de situações que a gente vive e que inconscientemente isso, no momento em que você está com a mente infrutífera, vem. Eu falei, não vou mais ficar com a mente infrutífera. Comecei a dirigir e falar com o Senhor, louvar e bendizer, salmodiando. Ao tempo todo. O tempo todo. 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, onde o Senhor está? No mesmo lugar. Às vezes a gente é que está fora do lugar. A gente que está fora do posicionamento. Por isso que muitas vezes nós não ouvimos ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Então a atitude hoje, o posicionamento hoje para nós, o Senhor está dizendo assim, busque, busque. A Bíblia fala, me busque e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Amém? Busca, coloca coração quebrantado diante do Senhor, um coração contrito diante do Senhor. Busca até encontrar, busca até achar, busca até ouvir, busca até ter a resposta. Amém? Em nome de Jesus, é um posicionamento. Isso é intencional. Nós temos que ser intencionais nisso. De buscar o Senhor até que a gente possa encontrar, até que a gente possa ser respondido, em nome de Jesus. Os que olham para Ele, 5, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Amém? Se você está sisudo, olha para o Senhor. Olha para o Senhor. A Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto. Precisa de maquiagem, não. Tem um coração alegre. Tem um coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor. E o nosso coração e o nosso rosto será formoso. Terá alegria no nosso coração. Terá alegria no nosso rosto. Jamais mostrarão decepção. Foi o que a canção falou aqui. Os nossos olhos fixos no Senhor. Da onde me virá o socorro? Vem do alto. Do alto me virá o socorro. Vem do Senhor o socorro. Amém? Não está encontrando? Olha para o alto. Não está ouvindo? Olha para o alto e clama. 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? O anjo do Senhor, ele é sentinela. A Bíblia fala que o temor, em Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer, não é ter medo,
é temer, é respeito profundo, é honrar ao Senhor. E aí, mas é intencional. Eu pulei o 6, mas é intencional. Amém? O anjo do Senhor, ele faz sentinela ao redor. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à sua casa, em nome de Jesus. Porque o anjo do Senhor está como sentinela ao teu redor, em nome de Jesus. 8. Esse eu gosto. Eu gosto de toda a palavra, mas tem umas palavras que pegam a gente assim. Provem e vejam como o Senhor é bom. Amém? Você pode glorificar a bondade do Senhor, você pode aplaudir o Senhor pela bondade dEle. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Estamos aqui porque Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Provem e vejam. Ao momento que nós nos posicionarmos, tomarmos essa posição intencional, muitas vezes não é fácil, mas tem que ser intencional. Tomarmos essa posição. O Senhor está falando, vem, prove e veja como o Senhor é bom, em nome de Jesus. E como é feliz o homem que nele se refugia. Vem de novo 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Amém? Glória a Deus. O pastor falou aqui, nada irá faltar na sua casa. Nada irá faltar, em nome de Jesus. Você fica pensando assim, eu fiquei pensando, falei, Senhor, como pode um leão passar fome, né? Mas o Senhor falou assim, um leão pode, mas você não vai passar. Nada vai ter falta na sua casa. Você não vai ter falta de nada, em nome de Jesus. Venham meus filhos, 11. Ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. A Bíblia fala para buscar e a gente vai encontrar. Aí se você não entende, não sabe como é esse temor, Ele está falando aqui, olha, me peça, ouça-me e eu lhes ensinarei. Mateus 11, 28 fala assim, ó, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que ele está falando assim, ó, vem filho, e aprenda comigo, eu vou te ensinar. E como nós aprendemos com alguém? Andando com aquela pessoa. Andando com aquela pessoa, nós aprendemos, Ele nos ensina, nós aprendemos. E o Senhor está falando, vem que eu vou te ensinar ao temor. Vem que eu vou te ensinar a andar comigo, vem que eu vou te ensinar. 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Alguém aqui quer amar a vida e ver dias felizes? Meia dúzia, eu vou perguntar de novo. Alguém quer aqui ver dias felizes? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Guarde a sua língua do mal e os seus olhos da falsidade, os seus lábios da falsidade. E eu lembrei do Salmo 1. Abre lá comigo no Salmo 1. Queremos ter dias felizes. E o Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Amém? Vamos ter dias felizes quando não nos assentarmos nessas rodas, quando buscarmos ao Senhor dia e noite, quando meditarmos a sua palavra de dia e de noite, incansavelmente, o tempo todo. 14, afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, ou buscar novamente. Tem paz no Senhor para a sua vida. Tem descanso no Senhor para a sua vida. Tem refrigério no Senhor para a sua vida. E Ele fala, busque. Se afaste do mal e busque com perseverança. Muitas vezes nós começamos a buscar ao Senhor. E como no início estava falando, algumas situações acontecem. E nós, nessa busca pelo Senhor, a gente muitas vezes se perde um pouco no meio do caminho. E ao invés de buscarmos ao Senhor, nós começamos a buscar aceitação desenfreadamente. A gente busca aceitação no trabalho, a gente busca aceitação no colégio, a gente busca aceitação na família, a gente busca aceitação dentro da igreja. E esquecemos de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, Ele está falando assim, ó, seja perseverante em me buscar. Que muitas vezes nós estamos ali na presença do Senhor, buscando ao Senhor, e aos nossos olhos, nada está acontecendo. Mas deixa eu te falar, existe uma região celestial, de anjos se movendo ao seu favor, em nome de Jesus. Ao momento que você começa a buscar Daniel, ele não só buscou por 21 dias, foi 21 dias que o anjo desceu. Mas Daniel começou a buscar, e ele perseverou em buscar. Muitas vezes essa palavra precisa fazer parte da nossa vida, perseverar. Perseverar no Senhor. Perseverar em buscar, perseverar, não parar. Independente da situação, independente das circunstâncias, independente de palavras. O Senhor tem palavra de vida eterna para você. O Senhor tem promessa para a sua vida. Esse livro aqui, a Bíblia, é cheio de promessa, é cheio de palavra de bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Leia a palavra, medite nela de dia e de noite, é o que a Bíblia está dizendo, medite nela de dia e de noite, incansavelmente. Persevere em ler, persevere em buscar, e aí então o Senhor vem com força, com graça, te ajudando a perseverar nesse caminho, em nome de Jesus. 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O pastor falou aqui, ele falou toda a minha pregação. O pastor falou aqui, o justo vive por fé. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé na palavra do Senhor. E ele está falando assim, ó, os olhos do Senhor voltam-se. Primeiro era a gente olhando para o Senhor, buscando do Senhor. E a nossa perseverança vai agradar o coração do Senhor de tal forma que os olhos dele vão se voltar para nós. Os olhos dele, a gente vai chamar a atenção dele sobre a nossa vida. É sobre isso. Quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós temos esse posicionamento, é sobre chamar a atenção do Senhor. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela precisou de alguma forma chamar a atenção do Senhor. Ela não queria, mas ela chamou. Porque ela tocou nele com tanta fé que dele saiu virtude para curar. E ali então, aquilo chamou a atenção dele. E é sobre isso, é sobre nos colocarmos diante do Senhor com perseverança, para chamarmos a atenção do Senhor com a nossa fé,
com a nossa perseverança, em nome de Jesus. 16. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. 17. O justo clama e o Senhor ouve. Amém? No início estava assim, clame, busque, que eu vou te responder. E agora já está aqui, o Senhor ouve o justo que clama. Amém? O Senhor ouve o teu clamor. O Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve a tua oração. Às vezes você pode imaginar e pensar assim, a minha oração não passou do teto hoje. Mas o Senhor está ouvindo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Ainda que nós não sabemos orar, ainda que nós não sabemos falar palavras diante do Senhor, você fala assim, mas eu não sei orar. Só seja sincero. Só quebrante o teu coração diante do Senhor, só venha para a presença do Senhor com sinceridade de coração, com verdade. Quando você vem com verdade, com sinceridade de coração, o Senhor ouve. Amém? Porque Ele está falando ali, Ele clamou e o Senhor ouviu. E os livra de todas as suas tribulações. Alguém passa por tribulação aqui? O Senhor vai te livrar. O Senhor nos livra de todas as tribulações, de todas as dificuldades, de todas as situações contrárias. O Senhor nos livra. Basta clamarmos ao Senhor. O Senhor está pronto e disposto para vir. Só precisamos clamar. Só precisamos chamar a presença dEle, atrair a presença dEle. Quando atraímos a presença do Senhor, Ele nos ouve e nos livra. 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Às vezes nós estamos quebrados. E não é sobre isso. O Senhor restaura. Amém? Jesus era carpinteiro. Ele é especialista em restauração. O Senhor restaura. O Senhor traz a restauração sobre nós, ainda que nos colocamos diante do Senhor quebrados. O Senhor tem restauração para a sua vida. O Senhor tem renovo para a sua vida. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Nós temos falado aqui, o Senhor tem derramado aqui através deste altar, através de Lagoinha Global, um vinho novo. E para que esse vinho novo venha cair sobre você, e venha sobre você, para fazer efeito, você precisa ser restaurado. Vaso quebrado não vai segurar. Odre velho não vai segurar. Roupa velha não vai segurar. Nós precisamos, como a Bíblia fala em Romanos 12, renovar a nossa mente, conforme a palavra do Senhor. E a partir disso, então, o Senhor vem com vinho. O Senhor vem com restauração. O Senhor vem restaurando as nossas vestes, restaurando o odre. O Senhor vem restaurando o vaso. Amém? O Senhor tem restauração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda que precise o Senhor vir, como eu estava falando no início, com o formão, para tirar. Gente, a poda é boa. Muitas vezes nós enxergamos a poda como uma coisa ruim, mas a poda é boa. Se você for falar com alguém que não é cria árvore, como é que fala? Criar é bicho, né? Cultiva, obrigada, irmão. É que eu não cultivo. Alguém que cultiva árvores frutíferas, o que eles precisam fazer para que ela dê fruto? O que, gente? Podar. Para que venha mais fruto. Para que a árvore fique mais forte. Para que a planta fique mais forte. Precisa de poda. Então, quando vem a poda,
Só se coloque diante do Senhor e pergunte ao Senhor: Senhor, o que vem agora? Com fé, com perseverança e com coragem, pergunte ao Senhor. Porque o que vem do Senhor é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Amém? Em nome de Jesus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos na presença do Senhor, posicionados na presença do Senhor, a gente entende que tudo que vem é bom. Tudo que vem, a Bíblia fala em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Então nós estamos caminhando segundo o propósito do Senhor. Vem uma poda, a gente entende o quê? Não, essa poda é para me fortalecer, essa poda é para que venha sobre mim frutos melhores, essa poda é para que eu entenda que os meus galhos vão ficar mais fortalecidos e os galhos vão para cima e glorificam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então as podas da vida, elas vêm para isso, para nos fortalecer, para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. E o quebrantamento, eu entrei no quebrado, mas é o quebrantamento. O quebrantamento é eu estar diante do Senhor com o coração quebrantado a ponto de entregar para o Senhor a minha verdade, as minhas vontades, para querer viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, que o que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que é perfeito, que é agradável, que é o melhor. Amém? E o que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. E é isso, quando nós nos colocamos diante do Senhor, com o nosso coração quebrantado. Gente, é lindo isso, a Bíblia está dizendo isso. Que o Senhor, Ele não suporta, pensa, um coração quebrantado diante da presença dEle. Você imagina, o que eu imagino? Eu já falei que eu tenho uma mente criativa, às vezes. Eu imagino um pai com uma criança, que é assim que nós temos que nos colocar diante do Senhor, como uma criança. E aquela criança vem diante do pai, chorando, pedindo algo dentro, né, da idade ali, da situação dela. Vou falar aqui. A Rebeca, hoje ela se machucou um pouquinho, e ela veio assim com o olhinho marejado, assim. Para mim só tinha dado problema na calça, assim, tudo bem, tá tudo certo. Mas ela com o olhinho marejadinho, assim, eu falei, machucou, filha? Ela, ai, machucou, tá doendo. E eu imagino Deus assim com a gente. O momento que nós nos colocamos diante dele, com aquele olhinho assim marejadinho, falando a verdade, com o coração quebrantado diante dele, eu imagino o Senhor olhando para a gente assim, tá doendo, filha? Tá doendo, filho? Vem que eu te curo. Vem que eu te restauro. Vem que eu quero trazer de volta para você a identidade que eu te dei. Eu quero fazer você voltar ao plano original, em nome de Jesus. O pastor falou aqui no domingo a respeito do filho pródigo. E o filho pródigo, no momento em que o pai recebeu ele de volta, ele deu o anel de volta. Ele deu um anel para o filho. E o anel está falando a respeito da identidade. E o Senhor vem falando desde então a respeito disso. E o Senhor disse ao meu coração, eu quero para você. Mas eu quero que você estenda para a igreja. Eu quero, de novo, trazer vocês de volta para o plano original que eu fiz. Eu quero trazer vocês de volta ao lugar de filho. O filho pródigo e o irmão, eles estavam dentro da casa, mas não eram filhos. Eles não aceitavam a paternidade do pai. O filho pródigo não aceitava, tanto que matou o pai antes do tempo. Como assim? O pai não recebeu ele depois? Sim, mas ele pediu herança. A herança você dá quando? Quando você morre. Então no coração dele ele dizia assim, para mim você morreu.
eu só quero a sua herança. Então ele não entendia essa paternidade, ele não entendia essa identidade. E o Senhor hoje está querendo nos levar de volta a esse lugar com identidade, a esse lugar de paternidade, a esse lugar que o Senhor nos criou para ser. Para quem o Senhor nos criou para ser, esse plano original que o Senhor nos criou para ser. Porque muitas vezes na nossa caminhada, para que você entenda, é como uma casa muitas vezes. Nós somos a casa do Espírito Santo, amém? A morada do Espírito Santo. E nessa caminhada, muitas vezes, como uma casa, quem já fez a reforma aqui? De vez em quando a gente mexe com algumas coisas. E teve um dia que o pastor foi mexer em algo na casa e ele furou o cano. Alguém já fez isso? Gente, e agora? Nós tentamos remendar ali, mas o que a gente chamou alguém para ajustar, para arrumar, mas o que aquela pessoa falou para a gente? Precisa da planta. Eu preciso da planta, eu preciso esqueci o nome agora do negócio. Do projeto, obrigada. Eu preciso da planta, eu preciso do projeto original para saber o que fazer e aonde fazer. E é isso. O Senhor quer nos levar de volta a esse projeto. O Senhor quer nos levar de volta a esse plano, ao plano original que Ele nos criou, a esse lugar de filho, porque agora eu cresci, eu tomei algumas atitudes, eu entrei em alguns lugares, e agora como eu faço? E o Senhor está dizendo nessa noite, só vem com o coração quebrantado e contrito diante da minha presença, e eu vou te mostrar, e eu vou te curar, e eu vou te sarar, e eu vou te alinhar, e eu vou te mostrar para onde você vai. Muitas vezes nós falamos para onde eu vou, e a palavra diz assim, Pedro falando, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, em nome de Jesus.